Olá, meus amados irmãos e amigos, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, com a responsabilidade de estar sempre levando o ensino da palavra de Deus, transmitindo, esclarecendo, levando ao conhecimento de todos aquilo que a palavra de Deus nos revela. Essa revelação da palavra está em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, que é a palavra de Deus revelada para a humanidade. E nesse momento, eu quero ler um texto aqui para vos comunicar mais uma instrução, um momento de ensino, de instrução da palavra de Deus. Quero comunicar a vocês aqui o texto de 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo, vamos ler até o versículo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, a palavra de Deus diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós temos que manifestar a verdade, irmão. Não podemos falsificar a palavra de Deus. É preciso manifestar a verdade. Não é o meu pensamento, não é os princípios de homens, de conceitos religiosos. O que nós temos que manifestar, levar ao conhecimento do mundo, é a verdade. Que verdade é essa que nós temos que manifestar? Jesus, o Evangelho. Vamos lá. Versículo 3. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. O Evangelho ainda está encoberto. No entendimento de muitos, ainda não foram esclarecidos pela verdade do Evangelho. Ainda não foram iluminados com a luz de Deus, dentro da verdade do Evangelho, que nos mostra essa luz. E esses que não estão ainda iluminados, são os que se perdem. Porque muitos resistem ao Evangelho e combatem contra o Evangelho. Negam o Evangelho, que é a verdade de Deus, vinda ao nosso conhecimento pelo Evangelho. Muitos tiram o Evangelho, estabelecem outros meios, não seguem o que o Evangelho orienta, instrui e leva o homem a conhecer para chegar a Deus. Muitos estão colocando outros meios, pegando outros caminhos e não se submetendo ao caminho único, a única porta, a verdade absoluta de Deus. Por onde o homem pode chegar a Deus, não se submetem. O que o Evangelho mostra. Colocam seus meios, seus métodos, estabelecem seus princípios, falsificam o Evangelho, deturpam, anulam e criam outro Evangelho. Levam as pessoas a outras informações como meio de Deus, que não é o Evangelho de Cristo. E aí Paulo está dizendo, irmãos, nós devemos manter-se manifestando a verdade. Essa verdade é o Evangelho. Esse Evangelho é Cristo. Vamos lá. Versículo 3. Mas,
se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Quando Paulo diz o nosso evangelho, é o evangelho de Cristo que eles receberam. É esse que eles pregam. E estava ainda encoberto para muitos que não aceitavam. E os que não aceitam o evangelho se perdem. Agora, olha o motivo pelo qual muitos não recebem o evangelho, desprezam e seguem outros princípios que não é o evangelho de Cristo. Olha o que Paulo diz no versículo 4. Vou ler o 3 na sequência e o 4 para você entender. Bianca Padilha, paz do Senhor, minha amiga, minha irmã, em nome de Jesus, que Deus continue abençoando você nesse momento que está nessa live ao vivo. Bianca Padilha, paz do Senhor Jesus. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 3 e o 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Os que não creem no evangelho estão se perdendo porque o diabo está cegando o entendimento deles e eles não estão recebendo o evangelho. Olha o que Paulo vai dizer assim. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhe resplandeça a luz de quê? Do evangelho. Da glória de quem? De Cristo, que é a imagem de Deus. Não tem Deus sem Cristo. Ninguém chegará a Deus sem Cristo. A glória de Deus é Cristo. Quer glorificar a Deus? Tem que estar em Cristo. Tem que passar essa adoração por Cristo. Cristo é o mediador. E ainda existe um grupo aí da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, que adoram a Jeová, que é o único Deus. Deus, o Pai, só é adorado por meio de Cristo, que é o único mediador dessa adoração. Jesus é o mediador dessa adoração. Não é uma religião, não é uma entidade, não é uma instituição, nem tampouco nenhum homem, nenhuma religião, como ensina os adeptos da doutrina da Sociedade de Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová. Não tem que adorar a Deus, a Jeová, a Deus Jeová. Ninguém pode adorar a Deus diretamente, meu amigo. Vocês que estão dentro desse ensino maldito, dessa doutrina de demônios, estão negando o único meio por onde vocês podem realmente adorar esse Deus Jeová, que vocês dizem que servem a Ele, que é o Criador, o Senhor de tudo e de todos, a partir de Cristo. Cristo é o mediador, Cristo é o meio, Cristo é o elo que nos liga ao Pai. Ninguém adora o Pai diretamente. Tudo passa pelo Filho. Para ir ao Pai é pelo Filho. Para receber o perdão do Pai é no Filho. Para ter a vida eterna com o Pai é no Filho. Porque tudo isso está no Filho. Para ter a Deus é pelo Filho. Porque o Pai está no Filho. E quem está no Filho adora o Filho, crê no Filho, se rende ao Filho, confessa ao Filho, confessa ao Pai. Quem não confessa ao Filho, quem não crê no Filho, não tem o Pai. A vida eterna não está dentro de nenhuma instituição religiosa, seja ela qual for. A vida eterna está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que está escrito em Romanos 6:23 e muitos outros textos. Toda a Bíblia mostra isso. Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por igreja, não é por guardar sábado, não é por isso e aquilo outro. É por Cristo. Aí os adeptos da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, os discípulos dessa doutrina, eles pregam dizendo que a vida eterna é por conhecer a Jeová. Porque Jesus falou lá, em João 17:3, eles usam muito esse texto para mostrar a vocês que a vida eterna não é por Cristo,
é pelo nome de Jeová. Eles pegam esse texto isolado, quando Jesus diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é o próprio Jesus dizendo, ei, mas vamos analisar as Escrituras. Fica preso a um texto, não. Jesus disse isso, mas em outro texto, João 6, 47, Jesus vai dizer, quem crê nele tem a vida eterna. E aí? Jesus vai dizer que a vida eterna é quem crê nele. 1 João capítulo 5, versículo 9 ao 13 vai dizer, o testemunho que Deus deu foi de seu Filho, para que quem nele crê tenha a vida eterna. Quem não crê no Filho não tem a vida. O que está escrito lá em Evangelho do apóstolo João, capítulo, que o apóstolo João escreveu, no capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Não é quem diz que é testemunha de Jeová. Não é quem adora o nome de Jeová. É quem tem o Filho. A vida eterna está no Filho. Tudo é pelo Filho. Ninguém tem a Deus sem o Filho. Ninguém louva a Jeová, Deus soberano, se não for pelo Filho. Até porque o nome de Deus não é Jeová. Deus não tem um nome singular. O nome de Deus são atributos. Deus é referente a um ser que ele é conhecido por vários atributos. Ele é o Deus que cura, Deus que liberta, Deus que salva. É o Deus, não é? Que cura, que fere, que mata. Atributos singulares a ele. Então, meus amados irmãos, é por Cristo. Tudo é por Cristo. Sem Jesus não tem Deus. Sem Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus não tem nada da parte de Deus. Deus não recebe ninguém direto. Tem que passar pelo intermédio. Para no final estar em Deus. É uma vida aqui rendida a Cristo. Convertida a Cristo. Como Jesus diz, quem quiser vir após mim, você está seguindo a quem? Você está seguindo uma igreja? Você está seguindo uma religião? Você está sendo instruído e guiado por um homem? Mas Jesus não mandou isso. Jesus mandou seguir a ele. Jesus não disse, creiam na instituição A, B ou C, na doutrina da instituição A, B ou C. Jesus disse, creiam em mim, venham a mim, sigam a mim. Jesus disse, Jesus nos ensinou a estar nele e a palavra dele em nós. João 15, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, Jesus não mandou ninguém pregar o nome de Jeová. Jesus mandou pregar o nome dele. Jesus mandou invocar e pedir ao Pai no nome dele. Jesus vai dizer assim, Lucas 24, 47. E vocês, olha o que diz o texto, Lucas 24, 47. Que no nome dele, no nome de Jesus, se pregue o arrependimento e a remissão de pecados. No nome de Jesus. Não é no nome de nenhuma instituição. Não é em nenhum nome de Jeová. Não é no nome de anjo, de arcanjo, de apóstolo. É no nome do Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro é o próprio Jesus. É no nome dele que devemos pregar ao povo para se arrepender. E estar nele, não dentro de nenhum lugar. E pregar o arrependimento em Cristo. Para o homem receber de Deus, o Pai, a remissão, o cancelamento, a absolvição dos pecados. Porque muita gente não entende a encarnação do Verbo. Muita gente não entende
não conhece quem é Jesus. Por isso que Jesus vai dizer, igreja dele é quem tem o conhecimento dele. Foi o que Jesus disse quando Pedro reconheceu quem era Jesus. Aí Jesus vai dizer, sobre esta, não era Pedro a pedra. A pedra é o conhecimento de Cristo. É o próprio Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra que é a igreja está edificada. O alicerce, o fundamento que Deus estabeleceu para a igreja que somos nós, pessoas, está com a vida edificada de fé em Deus, é em Cristo. Essa pedra é o próprio Cristo, não é Pedro, não é nenhuma igreja, instituição, seja ela católica, como dizem os padres, que a igreja católica é a verdadeira, que está fundada em Pedro, que tem o papado de Pedro. Primeiro que Pedro não foi papa de nenhuma igreja. Jesus ensinou que a ninguém chame de papai, nem de pai espiritual. Pai só um, que é Deus. Nem mestre espiritual. Mestre é um só, que é o Senhor Jesus, quem nos dá o ensinamento. Eu aprendo com Cristo. Então, todos hoje dizem que é a igreja verdadeira, né? O grupo da Sociedade de Torre de Vigia, o Testemunho de Jeová, eles dizem que eles são as verdadeiras testemunhas de Deus, porque eles que pregam o nome de Jeová, ó. Aí vem os adventistas do sétimo dia e diz, nós somos o remanescente, o povo fiel que guarda a lei, o sábado, ó. Só pelo sábado eles se denominam o verdadeiro povo. Então, se a gente for seguir esses princípios, a gente vai se perder. É por isso que nós temos que ser guiados por Cristo. A luz de Deus, a verdade de Deus, o caminho para andar com Deus é Cristo. O que ele ensinou. E Jesus não ensinou nenhuma igreja, instituição evangélica, católica, espírita, testemunho de Jeová, mormon, não. Jesus ensinou que nós, pessoas, quando temos o conhecimento dele, nos tornamos membros que formamos a igreja dele. E essa igreja de Cristo, pessoas, não está alicerçada em nenhum sistema religioso, ministério, igreja. Essa igreja, pessoas, que é a igreja de Deus, está fundada, alicerçada em Cristo, na palavra dele, como ele disse, lá em Mateus 7, 23. Então, quando Jesus diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava falando da revelação que Pedro teve. Se você analisar o contexto anterior, antes, você vai ver Jesus chegando para os apóstolos e perguntando assim a eles, o que diz os homens ser o Filho de Deus? E aí eles começam a dizer, olha, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus disse, tudo bem, eu quero saber de vocês. E vocês, o que diz ser o Filho do Homem? Aí Pedro chega para Jesus e diz assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta revelação do conhecimento de quem é Jesus, ele é o Cristo, o enviado. Pedro reconheceu que ele era o enviado e que ele era o Filho de Deus. A natureza divina do Pai estava ali em Cristo, Filho de Deus, por natureza divina. Não é por criação. Pedro, quando reconhece essa verdade, e aí entende que ele tem a palavra que nos dá a vida eterna, que a vida eterna veio por ele, ele que nos informou, ele que nos trouxe conhecimento da vida eterna, e esse conhecimento ele não mandou ninguém buscar a vida eterna dentro de nenhuma religião. Ele disse, quem crê nele tem a vida eterna. Ele não mandou ninguém ir ali, aqui e acolá para ser de Deus. Ele disse, venham a mim, creiam em mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Pedro entendeu e teve a compreensão dessa verdade, é aí que Jesus vai dizer agora, no texto seguinte, lá de Mateus 16. Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e tu, Pedro, vai estar edificado nesta pedra,
que é o próprio Jesus. A revelação que Pedro teve de quem era Jesus. É aí a pedra singular, a pedra angular, a pedra principal da edificação do povo de Deus. É Cristo, não é uma doutrina de nenhuma instituição e nenhuma igreja instituição. É Cristo, aonde nós, como igreja de Deus, devemos estar alicerçados, aonde nós, como povo de Deus, temos que estar em Cristo. Ninguém é de Deus, o Pai, sem estar no Filho. Tem que estar no Filho para ser aceito e recebido pelo Pai. Tudo concernente ao Pai tem que ser por intermédio do Filho. Perdão, santificação, justificação, reconciliação, estar em Deus, ser participante da promessa de Deus, receber a promessa da vida eterna de Deus. Tudo isso é por Cristo, em Cristo. Não é por ali, aqui ou acolá, como ensina as diversas religiões por meio dos seus líderes, falsos profetas que manipulam a verdade do Evangelho. Então, nós temos que ter o entendimento de Cristo. Tudo é por Cristo. Sem Cristo, o homem continua perdido, sem Deus, não fazendo parte da promessa, não entrando na promessa para a vida eterna com Deus, no mundo sem salvação, julgado e condenado porque está em pecado ainda, só pode ser absolvido do pecado para não sofrer a pena, a punição eterna do pecado, se crê em Jesus. É o que a Bíblia ensina. Eu peço para você ler a partir do Novo Testamento, tá? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Evangelho de Cristo Jesus foi revelado pelo próprio Jesus quando veio ao mundo para estabelecer a nova aliança do Pai com os homens, por meio de Cristo, o novo pacto, o novo concerto, o novo e vivo caminho que Deus, o Pai, estabeleceu para que os homens perdidos encontrassem o caminho para chegar ao Pai, por meio do Filho. E isso veio a partir de Jesus. Jesus, quando vem ao mundo, Jesus cumpre o sacrifício pela humanidade, a obra de Deus, Cristo sacrificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o meio que Deus proporciona para o homem ser justificado, a graça de Deus por onde o homem encontra a salvação, a partir de Cristo, quando ele executa, cumpre e consuma o plano de salvação de Deus para a humanidade, agora estabelece a nova aliança. Agora a velha, tudo aquilo que era pedido como meio de vida, de sacrifício, de adoração, de busca de Deus, que era pedido na lei por meio de cerimônias, rituais, sacrifício, tempo, sacerdote, oferenda e muitas coisas, isso não é mais válido. Isso não tem nenhum valor mais. Agora o valor que tem é em Cristo. Toda a exigência de Deus para o homem está em Cristo. Tudo que o homem precisa conhecer da verdade de Deus para sair da mentira, do engano e entrar no caminho de bênção está em Cristo. Porque Cristo é a verdade. Cristo é o caminho, Cristo é a vida, Cristo é a porta, Cristo é a luz, Cristo é o pão que mata a fome, Ele é a água que mata a sede da alma, Cristo é a esperança do homem que está caído, sem esperança. Cristo é a alegria do homem que está na tristeza. Cristo é a vitória do homem que está na derrota. Cristo é a vida para o homem que está morto. Cristo é a bênção de Deus para o homem que está na maldição por causa do pecado. Tudo é em Jesus, por Jesus, porque tudo por Ele, tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele, nada do que existe existiria. A honra, a glória, o louvor, a adoração que Deus recebe é por meio de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo é o nosso mediador.
não é uma igreja, não é um líder religioso, não é uma água ungida, não é sal grosso, nem tampouco fogueira santa, nem campanha, nem pacto, nem voto, não é homem, nenhum líder religioso. O único mediador entre Deus nos céus e os homens na terra é Jesus Cristo, o Filho, que está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, para que Deus receba todo aquele que está nele, em Jesus. Sem Jesus, ninguém receberá a vida eterna. Sem Jesus, todos continuam julgados, condenados e indo a juízo para receber a sentença. Então, o Evangelho mostra isso. Essa verdade que eu estou expondo aqui para você, quem mostra é o Evangelho. E é por isso que o diabo trabalha para tirar do povo o entendimento do Evangelho, para cegar do povo o que o Evangelho mostra. As pessoas estão vivendo uma fé em Deus, mas não é dentro daquilo que o Evangelho nos conduz. Logo, estão cegos, perdidos, com toda adoração, com toda a vida de devoção em nome de Deus. Não vale de nada. O caminho para Deus não é nenhuma igreja, nenhuma vida de devoção. Não é nenhuma prática, exercício ou cerimônia religiosa. O caminho para Deus é a fé, com entendimento no que o Evangelho mostra. E você, crendo, tem que se dirigir pelo que o Evangelho ensina. É conhecimento, é entendimento. Vida com Deus não é formalidade, é entendimento e conhecimento, não é formalidade religiosa. Não é sacrifício religioso. Vida com Deus não é estar ali, aqui ou acolá. Vida com Deus é estar em Cristo, conhecendo Ele, que é a verdade, e vivendo por Ele, seguindo, sendo guiado e instruído na direção que Ele nos dá, que Ele nos deixou. Aí Ele vai dizer, quem quiser vir após mim. Por quê? Eu preciso seguir Jesus. Porque Ele é quem nos conduz à vida eterna. Não é teu sacrifício, tua religião, tua devoção de prática de sacrifício religioso dentro de nenhum local. O que tu faz, o que tu deixa de fazer, é a tua fé em Jesus. É a tua entrega a Jesus com entendimento, tá? É com entendimento. Não é com emoção, sem entendimento, perdido da razão, sem conhecimento nenhum. É com entendimento. Temos que seguir a Jesus para ter a vida eterna. É Ele que nos guia para Deus no final do labor desta vida. Por fé, nós estamos caminhando para uma esperança de vida com Deus lá no céu. Guiados por Cristo, através do Evangelho, da sua palavra. Você está sendo guiado por quem? Você está caminhando numa vida de fé em Deus. Por onde? Quais os princípios e o meio que você está seguindo? É a tua vida religiosa? É a tua guarda de cerimônia e sacrifício e ordenança religiosa? Cuidado! Um jovem rico chega para Jesus e diz assim, bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus não disse a ele, vá para a igreja, viver o sacrifício, faça as obrigações, guarde o sábado, seja batizado. Jesus não disse, para você ter a vida eterna, tem que ir para o grupo religioso da Sociedade Torre de Vigia, Testemunho de Jeová. Não, vá ser mormon. Você só vai ter a vida eterna se estiver na igreja católica. Você só tem a vida eterna se estiver na igreja evangélica. Nas igrejas, né? São muitas. Você só vai ter vida eterna se for dessa ou daquela religião. Você só vai ter vida eterna se fizer isso, aquilo ou aquilo outro. Jesus não deu essa resposta ao jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e disse, bom mestre. É aí que Jesus vai dizer, bom só um que é Deus. Porque Jesus, como homem, veio ensinar o povo sobre esse Deus Espírito que ninguém nunca viu. Esse Deus Espírito que não tem forma, que ninguém nunca viu. Mas ele foi manifestado e revelado a partir de Cristo. Isso é uma verdade tão revelada na Bíblia, que quando os apóstolos chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, nós queremos ver o Pai. Isso basta. O Deus Espírito, que nunca ninguém viu ele. Nós queremos vê-lo. Jesus disse, ei, eu estou aqui com vocês. E vocês não têm me conhecido ainda.
Porque o Deus Espírito estava ali na forma humana, em Jesus. É a plenitude de toda a divindade habitando em Cristo. O Deus que é Espírito, que ninguém nunca viu, manifestou-se aos homens por meio de Cristo. Por isso que ele é chamado de Deus conosco. Aleluias! Oh, glória! Como é bom conhecer essa verdade. Eu fico triste pelos adeptos da Sociedade de Torre de Vigia, que não creem nessa verdade. Por isso que serão condenados. Porque não creram na verdade para se salvar, enquanto tinham tempo, e ainda têm. Se crerem em Jesus, se converter a Cristo como Deus da vida dele, vão ser salvos. Mas se continuar negando a Jesus e achando que Jesus é apenas um deusinho qualquer, achando que Jesus é o anjo, é uma criatura, não é digno de ser adorado, continuarão perdidos. E triste será o fim. Não estou julgando, estou falando a verdade que a palavra revela. Triste será o fim desses milhões e milhares de pessoas que estão dentro desse ensino pensando que vão ter vida eterna. No final vão se decepcionar. Grande será a vergonha e o desprezo eterno. Porque quem não tem o Filho não tem a vida de Deus. A vida de Deus e a vida com Deus não está em nenhum lugar. É em Cristo. É por Cristo. Quem está em Cristo está em Deus. Eles negam essa verdade. Eles negam Jesus de todas as formas, a ponto dessa instituição falsificar, deturpar e ignorar os textos da Bíblia que mostram que Jesus é Deus. Que ele é digno de ser adorado. E que a adoração para Deus, o Pai, tem que ser por ele. Eles não aceitam isso. Mas, oremos pela salvação desses homens. Que eles possam ser conhecedor do Evangelho, que nós possamos pregar para ele o Evangelho, para que o Evangelho, que é a luz de Deus, ilumine a mente desse povo que está entenebrecida, cega pelo diabo, o Deus desse século. Porque é isso que a palavra diz, que o diabo cegou o entendimento deles, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de quem? Da glória de Cristo, que é o quê? A imagem de Deus invisível. Então é isso que eu quero que você entenda, o Evangelho. Você tem que aprender o que é o Evangelho. E o Evangelho, ele foi revelado para nós a partir de Cristo. Foi Cristo que veio pregando o Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. A partir da prisão de João Batista, veio Jesus. João Batista não pregava o Evangelho. A mensagem de João Batista não era as boas novas de salvação. A mensagem de João Batista era uma mensagem que preparava os judeus para receber esse Messias quando fosse manifestado e revelado. O Evangelho veio por Cristo, como diz Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. A partir da prisão de João Batista, porque agora João Batista não ia ser mais solto, ali ele morreria. E aí diz o texto, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, arrependei-vos e credes no Evangelho. Ele agora vem pregando o Evangelho. Jesus vem anunciando as boas novas. Agora eu pergunto a você, você sabe o que é o Evangelho? Você sabe que boas novas são essas? Você sabe? O Evangelho é uma mensagem que nos dá o conhecimento do caminho para Deus, da vida com Deus, do perdão de Deus, da salvação de Deus. O Evangelho nos mostra isso. As boas novas aqui, a esperança para o homem que está julgado e condenado, a salvação para o homem que está indo a juízo, ao perdão de Deus. As boas novas é isso. As boas novas de salvação é a informação que dá ao homem o conhecimento da esperança para ele sair do caminho de maldição. E esse caminho da bênção, essa esperança, essas boas novas, a mensagem do Evangelho é Jesus. É Jesus. A mensagem do Evangelho não é uma igreja. Não é uma instituição religiosa. A mensagem do Evangelho não é a verdade é a igreja A, a igreja B, a igreja C. A mensagem do Evangelho é Jesus é a verdade.
A mensagem do Evangelho é, não, o caminho para Deus não é pela ali, por aqui ou acolá. A mensagem do Evangelho é, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A mensagem do Evangelho é, não, para você ir a Deus, tem que ser dessa instituição, tem que ser dessa igreja, tem que estar nesse grupo, tem que fazer essa obra, tem que viver esse sacrifício, tem que cumprir essa cerimônia. A mensagem do Evangelho não é isso. A mensagem do Evangelho é, ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus que trouxe o Evangelho, ele mostrou ao mundo que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e ninguém vai ao Pai. Ele não disse vai. Naquele momento ele disse, ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava ali nele. Ele era a imagem do Deus invisível. Por isso que Jesus disse, ninguém vai. Se você observar o texto, vai dizer que Jesus falou, ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava ali nele. Era Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Em Jesus, por Jesus, o homem estava na presença de Deus. É isso que o Evangelho mostra. Hoje, o que é que o povo está sendo ensinado? O povo está sendo levado a uma vida maldita, vivendo e sendo instruído numa informação de um Evangelho anátema. Não é a informação do Evangelho de Cristo. Observe uma coisa, o Evangelho de Cristo não ensina ninguém a buscar nada de Deus, por meio de nenhum ritual, sacrifício, campanha, dentro de nenhuma igreja ou nenhuma religião. O que é que o povo é ensinado hoje? A encher as igrejas, a viver os rituais e os sacrifícios religiosos dentro dos cerimoniais, como um meio de graça, como um meio de alcançar a bênção. O Evangelho não ensina você a receber de Deus nada, por intermédio de nenhum objeto como ponto de centralização da fé, como por exemplo sal grosso, rosa ungida, cruz, água benta, escapulário, rosário. Está entendendo? Terra Santa de Israel, água do Rio Jordão. O povo está criando muitos misticismos. O povo está criando um bocado de conceitos malditos que tira você do conhecimento da verdade que o Evangelho mostra para você alcançar a bênção, para você ter a presença de Deus, para você servir a Deus, para você adorar a Deus, para você ser casa e morada de Deus, para você receber a vitória, a promessa de Deus. Não é por nenhum desses lugares que vocês são ensinados, é por Cristo, em Cristo, estando na palavra de Cristo. Foi isso que Jesus ensinou. Olha, não é só. Eu estou falando muito aqui da Sociedade de Torre de Vigia, dessa instituição religiosa que prega esse conceito doutrinário maldito, mas não é só a STV não, onde os discípulos lá do Testemunho de Jeová estão lá vivendo essa doutrina não. Não é só a STV não, que está levando o povo à maldição não. Igrejas católicas, igrejas evangélicas, igrejas budistas, mormons, espiritismo, todas as religiões, todos os conceitos religiosos, tira esse povo do caminho da graça, da verdade e da vida para com Deus. Todos os conceitos que o povo está sendo instruído, formado e vivendo com a sua vida de devoção e de prática, dentro, consagrando e dedicando sua vida, empregando sua vida a uma observância, obediência nas instituições religiosas, estão tirando esse povo de Cristo. O Evangelho não ensina nada disso. O Evangelho é a verdade que nós temos que crer, entender, compreender e andar por ela. Evangelho não é uma religião evangélica. O Evangelho não é uma religião com obra, com regra, com ritual, com sacrifício, com cerimônia, com obrigação religiosa. O Evangelho é uma informação que ilumina o nosso entendimento, que nós temos que andar com conhecimento, com sabedoria, entendendo o que o Evangelho nos ensina, para não ser levado pelo engano dos homens. Então é a partir do Evangelho, a verdade de Deus é revelada para o homem. Por onde o homem vai conhecer o caminho para chegar a Deus, a verdade de Deus, o meio de encontrar o perdão de Deus, por onde vai ser justificado por Deus. Tudo isso você só pode ter o conhecimento e andar no entendimento dessa verdade pelo Evangelho. O Evangelho é Jesus, o que ele ensinou, o que foi pregado pelos apóstolos, porque diz o texto que Jesus veio pregando o Evangelho do reino de Deus e convidando os homens a se arrepender
e crê no Evangelho. Mas o texto também vai dizer, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando Jesus ressuscita, aparece aos seus discípulos, ele agora entrega a missão de pregar o Evangelho para seus discípulos, que é a igreja, que é o povo de Deus, os discípulos de Cristo, os que creram em Jesus. Jesus vai dizer, agora está com vocês a missão, vão por todo o mundo, em todo lugar, pregando o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, não é quem for de uma religião, de uma igreja, não é quem viver isso, guardar isso, praticar isso, não é quem ser praticante de uma ordenança, é quem crê no Evangelho, não é quem é salvo porque é batizado, porque guarda o sábado, porque é dessa ou daquela igreja. Salvação é para quem crê no Evangelho. Jesus não mandou formar nenhum prosélito de religião, Jesus não mandou fazer nenhum robô de uma vida escrava religiosa de sacrifício, de penitência. Jesus mandou pregar o Evangelho, fazer discípulos para ele, e discípulo para Jesus só se faz pregando o Evangelho, ensinando o povo de Cristo, para o povo crer em Jesus e passar a seguir a Jesus, e não a ser membro, praticante, devoto, discípulo de nenhum sistema religioso ou nenhuma instituição religiosa e cumprindo aquelas obrigações para ser de Deus. Para ser de Deus, tem que crer em Jesus, como o Evangelho nos ensina e nos informa. O Evangelho é a informação de Deus que não leva o homem a nenhum lugar. O Evangelho não leva você para ir à igreja nenhuma. O Evangelho não leva você para viver sacrifício religioso nenhum. O Evangelho não manda você ser devoto a nenhum sistema religioso dentro da ordenança e da autoridade de homem nenhum. O Evangelho não manda você servir a Deus sob o jugo de uma religião dentro da hierarquia e da autoridade do homem. O Evangelho não ensina isso. Isso que o povo está vivendo aí não é Evangelho de Cristo. Esse é o trabalho do diabo. Cegar o entendimento dos incrédulos, para que não contemple, não conheça, não tenha entendimento da verdade do Evangelho, por onde nós somos salvos. Tem pessoas que estão na esperança de Deus por meio da sua igreja e da sua vida religiosa. Tem pessoas que acham que é de Deus porque está dentro de uma instituição, e ele até pensa, se não estiver ali, ele está desviado de Deus. Ele até pensa, se não for para ali, Deus não está com ele. Se não estiver ali, ele não tem a presença de Deus. Por quê? Porque ele está vivendo uma mentira em nome de verdade. Ele está na escuridão. Ele está numa vida anátema. Ele não está conhecendo o que o Evangelho ensina para ele ter verdadeiramente uma vida em Deus e com Deus, porque Deus não habita ali, nem aqui, nem acolá. Eu não preciso ir ali, aqui e acolá. Quando eu creio em Jesus, eu me torno templo e morada de Deus. Eu não preciso ir para nenhum templo, nenhuma igreja, casa de Deus. O Evangelho não ensina isso, gente. O Evangelho ensina que o templo somos nós, casa de Deus somos nós, e aonde Deus habita é em nós. E o povo está vivendo essa mentira aí, ó. E o pior de tudo é que eles não querem dar ouvido à verdade. Eles vão persistir no erro, endurece o coração para a verdade e despreza quem pregam a verdade, porque eles querem viver dentro do sistema, eles querem servir ao sistema, porque eles entendem que a vida deles com Deus é estando dentro do sistema, submisso e devoto, aonde o sistema determina tudo e impõe, como se fosse de Deus, para eles viverem. É isso que eles querem. Não dão ouvido à verdade. Por isso que estão escravos, presos, devotos a um sistema que coloca fardo e obrigação, escravizando esse povo, aonde o povo não vive mais para si e nem para Deus. Vive para as religiões. O povo hoje vive para as igrejas. Vive para as religiões, para cumprir suas obras, suas metas, suas obrigações religiosas. E muitos esquecem até da vida, da família, do lar, do compromisso. Porque eles foram colocados uma mentira na mente dele de que tem que buscar Deus, tem que buscar Deus, tem que servir a Deus, tem que adorar a Deus. Aonde? Aonde é que a Bíblia ensina você a ir para algum canto, buscar e adorar a Deus?
O Evangelho não ensina isso. Por que o povo vive isso? Porque o povo está cego, pois o diabo cegou o entendimento desse povo para que não tenha compreensão da verdade do Evangelho de Cristo, que é a luz de Deus que ilumina nossa mente. A partir do Evangelho, a gente vai ter o conhecimento da verdade que pode nos libertar. E esse conhecimento da verdade que liberta é o conhecimento de Cristo. O jovem rico, ele queria a vida eterna. O jovem rico pergunta a Jesus o que faria para ter a vida eterna. Ele achava que a vida eterna era por meio da vida religiosa dele. Era por meio da observância religiosa dele. Era por meio dos méritos dele dentro da religião. Porque não matava, não roubava, não fumava. Porque praticava o bem. Ele disse a Jesus que cumpria tudo aquilo que a lei determinava. Mentiroso. Homem nenhum pode cumprir a lei, porque a lei não pode salvar. A lei foi para condenar. Por isso que Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Eu não vim tirar, não. Porque a lei de Deus está na vida dos homens, para condenação. Agora eu vim cumprir a lei, para que todo aquele que crê nele seja justificado do pecado, da consequência que a lei mostra ao homem que vai sofrer. Jesus cumpriu a lei para nos salvar da maldição da lei. Não só os judeus, mas toda a humanidade. A lei, a maldição da lei é a condenação do pecado. Não é só judeu que está dentro da maldição do pecado, não. É todos os povos da terra, independente da cor, da raça, da nação. Todos estão dentro da maldição da lei, do pecado. E Jesus cumpriu a lei para quê? Para que todo aquele que nele crê seja justificado e livre da condenação do pecado. Agora tem que crer nele, porque quem não crê continua na maldição do pecado. Porque a palavra de Deus vai dizer que o salário da morte, o salário do pecado é a morte. E é a condenação eterna para o homem pecador que está condenado pelo pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aquele que crê em Jesus. Essa vida eterna não está dentro de nenhuma igreja, e nenhuma religião, nenhum sacrifício religioso do homem. Essa vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor, é o que a palavra nos revela. O Evangelho nos ensina isso. O jovem rico, ele entendia que era merecedor, porque ele achava que era o cara do bem. Jesus vai dizer, isso é importante. Você não matar, você não beber, você não roubar, você não fumar, isso é importante. Agora, a vida eterna não é por aí não, amigo. Jesus vai dizer, falta-te uma coisa. Por onde tu vai ter a vida eterna? É me seguir. É me seguir. Seguir a Jesus é crer nele. Seguir a Jesus é se converter a ele. Seguir a Jesus é andar pela palavra dele. Foi o que Jesus disse ao jovem rico. O jovem rico olhou assim e disse, não, seguir a ti é difícil, é vergonha, é rejeito, é ser desprezado, porque aqueles que seguem a ti são rejeitados por muitos, e eu não quero passar por isso não. O jovem rico, ele não quis seguir a direção que Jesus deu a ele, para ele ter a vida eterna. Olha que ele foi atrás de Jesus, perguntando o que queria, o que poderia fazer para ter a vida eterna. Quando Jesus diz a ele, pega tudo que tu tem, larga a mão disso e vem buscar aquilo que é mais valioso, que é me seguir para ter a vida eterna. O jovem rico olhou e ele não quis tomar essa decisão. Ele negou, ele não aceitou o chamado de Jesus. E quando o homem não aceita, não vai a Cristo, ele continua perdido e caminhando para bem mais longe de Deus. Cada dia o ímpio caminha para distante de Deus, até o dia da eternidade, o distanciamento eterno, aonde não terá mais volta. Hoje, ainda pode ter esperança para todos aqueles que ainda estão perdidos, sem Jesus. Se crê, hoje pode ser salvo, porque amanhã, esse amanhã é se o homem morrer. Amanhã pode ser muito tarde, depois da morte segue o juízo.
não tem mais o que fazer. Ou Cristo aqui neste mundo se convertendo a Ele, ou então sem Cristo, vivendo neste mundo sem crer nele, e quando morrer, ir para o tormento eterno. Uma eternidade sem Deus, sem paz, sem salvação, porque vida eterna é só para os que crêem em Jesus, enquanto aqui estiver tendo a oportunidade de ser informado pelo Evangelho para ter essa vida. O Evangelho mostra que essa vida está em Cristo. É por isso que o homem tem que se converter, se arrepender a Jesus para receber o perdão e a remissão de pecados, para que ele seja livre do juízo, seja justificado, seja reconciliado com Deus, para viver uma vida com Deus, com a esperança da eternidade com Deus, quando deste mundo temporal sair, indo para a eternidade. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Esse é o meu trabalho. Eu não estou aqui querendo plateia, nem criando aqui fanatismo, nem emocionalismo, nem misticismo de poder, de revelação, porque Deus está mandando dizer a você, não mude esse vídeo não, receba a palavra que Deus está dizendo, não, eu estou aqui para pregar o Evangelho, o profeta de Deus ele é chamado para isso, pregar a palavra com inteligência, consciência, lucidez, sobriedade, conhecimento, sabedoria de Deus, para explicar às pessoas que estão ouvindo. Você precisa estar atento a ouvir, não se leve pela emoção, não entre nesse delírio, nesse misticismo, nessa fantasia de movimento de poder de reteté. Seja mais prudente, esteja mais atento a ouvir, para você usar a inteligência, o raciocínio e entender. Vida com Deus é questão de entendimento, não é por meio de emoção e desse movimento de poder de Deus. Vida com Deus é questão de entendimento. Você precisa conhecer a verdade, ter o entendimento da verdade para poder verdadeiramente estar em Deus, vivendo com Deus e para Deus. E é por isso que o diabo segue o entendimento dos incrédulos. Olha o que Paulo vai dizer aqui. O jovem rico não aceitou a palavra de Cristo. Tem muita gente aí querendo a vida eterna, achando que está com Deus, mas não estão sendo conduzidos, nem estão andando guiados por Cristo. Eu pergunto a você, você está sendo guiado por quem? Quem é o teu guia? Quem é o teu pastor? Quem é o teu mestre espiritual? Quem é a autoridade da tua vida, a cabeça que está guiando você? Se não for Jesus, meu amigo, cuidado, hein? Cuidado. Muitos vão se decepcionar no final do labor desta vida, quando partir daqui para a eternidade. A realidade vem. Muitos ignoram a eternidade. Mas o importante é que o fim vem, e o fim será terrível para aqueles que não creram aqui enquanto estiveram vivos. O fim é melhor do que o começo para aqueles que estão em Cristo. Hoje, o começo, o meio, é muito bom para aqueles que não estão em Cristo. Estão prevalecendo, estão se gloriando, estão tendo muita fama, estão sendo cara, estão ostentando, estão lucrando, estão ganhando, estão enchendo suas fortunas, seu reino. Agora, o fim vem, viu, amigo? Cuidado. O fim, para aqueles que não estão andando na verdade, antes estão falsificando ela, será terrível. Jesus disse assim, João 16, 20. O mundo vai se alegrar e vocês vão estar tristes, mas a alegria do mundo vai se converter em tristeza. Provérbios 14, 12 vai dizer, até o sorriso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza, e o pior, a tristeza eterna. Para aqueles que hoje não estão andando na verdade, ignorando a verdade, falsificando a verdade, não estão obedecendo ao Evangelho de Cristo. Olha o que, isso é muito sério, irmão. Olha o que diz a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, aliás, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Escute o que diz a palavra de Deus. Porque Deus vem como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, olha o que diz a palavra, e dos que não obedecem ao Evangelho, não é a igreja evangélica,
Não é a pastor, nem papa, nem a padre. Aos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, vão padecer a eterna perdição. A Bíblia fala de eterna perdição. Não é extinção. Não é um juízo, um sofrimento temporal. Eterno. Eterna perdição. Aqui, eu quero convidar você novamente para o que diz a palavra de Deus nos advertindo. O juízo de Deus vai vir para quem? Para aqueles que não conhecem a Deus. E para os que não obedecem ao Evangelho de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Agora eu pergunto a você. Quem são esses que não conhecem a Deus? São esses que estão aí desprezando a palavra, não dando ouvido ao Evangelho, ignorando e vivendo no seu entendimento sem querer o conhecimento de Deus. Esses vão sofrer a eterna perdição. E quem são os que não obedecem ao Evangelho? Aqueles que creram em Jesus, mas não estão se submetendo a Ele, obedecendo o Evangelho. E eu vou citar alguns aqui. Aqueles que estão aí vivendo um Evangelho anátema. Aqueles que estão pregando um evangelho anátema, de campanha, de pacto, de voto, que está tirando você da verdade do evangelho, levando você a entender que casa de Deus é ali, aqui e acolá, a entender que buscar a Deus ali, aqui e acolá, a entender que é de Deus ali, aqui e acolá, a entender que só tem salvação se for batizado, se der o dízimo, se guardar o sábado, se cumprir os rituais da religião. Esse é o evangelho anátema. Esse não é o evangelho de Cristo. E logo, aqueles que estão nessa direção, nesse evangelho que não se submete ao evangelho de Cristo, vai sofrer a eterna perdição. É a palavra que diz, amigo. Os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vão sofrer a eterna perdição. Jesus não levantou seus discípulos para viver uma vida submissa, escrava, devoto à igreja, à religião. Jesus chamou os seus discípulos para ser fiel a Ele, para ser uma vida de devoção e de prática a Ele, para ser devoto e praticante da palavra dEle. Jesus não levantou o discípulo dEle para ser escravo, devoto, negócio, propriedade de nenhum sistema, igreja, ministério. Cuidado, acorde, seja liberto, sai do meio deles, conheça a verdade e se converta a Cristo e passe a andar com Deus, por meio de Cristo, na palavra de Cristo, pelo Evangelho de Cristo. Não por aí, por esses caminhos, nesses lugares que vocês estão sendo ensinados. Porque o diabo, ele tira vocês do entendimento do Evangelho, para que vocês não se salvem. Esse é o objetivo e a finalidade pelo qual o diabo tem levantado muitos homens para deturpar a verdade do Evangelho, para falsificar o Evangelho, para levar o povo a não obedecer ao Evangelho. Nem eles obedecem e nem deixam o povo obedecer. Isso é trabalho do diabo, para que vocês que estão nesse caminho, não dando vida à verdade, sofram a perdição eterna. Cuidado. Cuidado. Vida com Deus não é estando escravo a um homem dentro de uma religião. Vocês têm que crer em Jesus. Vocês têm que ouvir a Jesus. Vocês têm que seguir a Jesus. Vocês têm que estar em Jesus. Vocês têm que ser devoto e praticante da palavra, da doutrina de Cristo. Não ser fiel e devoto e praticante da doutrina de nenhuma igreja. Cuidado. Desperta tu que dormes, porque Cristo está esclarecendo aqui, nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, nesta madrugada, não importa a hora nem o momento que você está ouvindo essa ministração. A luz de Deus está indo ao teu entendimento para te esclarecer da verdade que você precisa conhecer para ser liberto dessa mentira que você está vivendo em nome de Deus, como vida com Deus, dentro da mentira. Conheça a verdade e por ela serás liberto. A verdade é Jesus. Amém? E tudo que ele ensinou, eu tenho certeza que esse caminho que as religiões ensinam o povo, não é o que Jesus ensinou. Não é o que Jesus mandou. Esse é o caminho maldito que o homem bota. Esses são os princípios e os preceitos dos homens.
que leva o povo a crer que é de Deus, por onde os homens, sendo instrumento do diabo, criam doutrinas, preceitos, meios, movimentos, igrejas, casa de Deus, criam rituais, criam cerimoniais, criam ideias, criam tantas coisas, tanta invenção, para o povo acreditar que Deus está ali, que Deus vai abençoar, que é cheio de Deus, que Deus está presente, que Deus está entregando, que Deus está fazendo, e com tudo isso o povo se afastando de Deus, perdendo o entendimento e vivendo uma vida vã em nome de Deus. Receba a luz de Deus. Deixe o Evangelho iluminar o seu entendimento. Vá ler o que Jesus ensinou. Vá ler o que os apóstolos pregaram às igrejas. Qual foi a orientação dos apóstolos? Qual foi a advertência? Qual foi a defesa dos apóstolos em relação ao que estava acontecendo? Vá ler as cartas apostólicas. Vá aprender com Cristo, na doutrina de Cristo, para você ser discípulo de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou encerrar por aqui. Tinha muito mais coisa ainda e tem. Todo dia, toda hora nós precisamos aprender mais de Deus por aqui. Como é bom ministrar e aprender. Eu, quando ministro, eu estou me edificando. Eu estou recebendo. Eu estou aprendendo. Eu estou sendo ensinado. Porque eu não estou aqui para ensinar. Quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Ele está em mim me ensinando e Ele está em mim ensinando você por meio da palavra dEle. Eu sou apenas um instrumento. Eu sou apenas o instrumento usado pelo Espírito Santo para ministrar a palavra dEle por onde Ele me vocacionou para isso. Então é muito gostoso aprender de Deus. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vá buscar a Deus. Vá aprender de Deus. Vá ser cheio de Deus. Não é ali, aqui, nem acolá. Não é em movimento de culto nenhum. É com a palavra. É na palavra. Pela palavra. Amém? Vá ler a palavra, meu irmão. Pegue a palavra na sua casa, comece a ler. Vá para o culto onde tem pregação, onde tem instrução, onde tem doutrina. Vá aprender da palavra. Não congregue por conveniência. Ah, não, mas eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja para cumprir a minha formalidade religiosa. Não. Se essa igreja, esse local, não está te formando no conhecimento de Cristo, saia daí, procure outro que tenha. Vá procurar um local para você congregar entre os irmãos que estejam se edificando com a palavra, não vivendo movimentos vãs. Não vivendo um ajuntamento solene reprovado por Deus. Vá procurar lugar onde tem homens ministrando o ensino da palavra para os irmãos serem edificados. Amém? E Deus abençoe a todos vocês agora e para sempre. Que essa palavra possa estar iluminando a tua mente, teu entendimento. Que o Espírito Santo de Deus te convença do pecado, da justiça e do juízo. E que o Espírito Santo te leve a Cristo para você reconhecer que Cristo é o Senhor verdadeiramente. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a certeza de quem é Cristo, que nos leva a entregar a nossa vida com confiança a Cristo. É o Espírito Santo que nos torna povo de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o que diz a Bíblia, lá em Romanos 8:9. É o Espírito Santo que nos sela como povo de Deus. Não é um batismo, nenhuma filiação a nenhuma igreja. A palavra de Deus, o Evangelho, nos ensina isso. Que o Espírito de Deus é quem nos sela, é o sinal de que somos dele. Isso está lá em Efésios 1, 13 e 14. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É o Espírito de Deus a garantia do penhor da promessa em nossas vidas. Aprenda isso. E o Espírito Santo de Deus, você não recebe ali, aqui e acolá.
você recebe quando crê em Jesus. É o que diz a palavra. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 37 e o 39. Como diz as Escrituras, aquele que crê em Jesus, rios de água viva fluirão em seu ventre, jorrando para a vida eterna. Isso fala do Espírito Santo, que vai receber quem crê em Jesus. Amém? E Jesus disse assim, que no nome dele se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados, para que, por sorte, entre santificado por ele para uma vida com Deus. Seja livre do poder de Satanás e saia das trevas. Como Jesus disse a Paulo, Paulo, eu te envio para isso, para pregar para esse povo, para tirar esse povo das trevas e trazer para a luz, para tirar esse povo do poder de Satanás e trazer para Deus, por meio da santificação pela fé em mim. Jesus disse isso lá em Atos capítulo 26, versículo 18 e 17. Então, aprenda com Cristo, tenha o conhecimento de Cristo, e isso você só pode ter pelo Evangelho. Sem o Evangelho, ninguém pode sair das trevas e nem da escuridão, do engano e da mentira que o mundo está. Só pelo Evangelho. Não é por igreja. O canal para o homem chegar à graça de Deus é o Evangelho que nos mostra esse canal. Não é igreja, não é religião, não é obra nem sacrifício de homem. É Jesus. E o Evangelho nos mostra isso. Então nós precisamos levar essa informação do Evangelho para as pessoas. É o que eu sempre digo e vou dizer novamente aqui. O mundo não precisa de tanta igreja abrindo. Isso é só impedimento. Isso é só pedra de tropeço que priva as pessoas do Evangelho. O que o mundo precisa é de homens cheios da unção, autoridade e da ousadia de Deus para pregar o Evangelho. Não é para abrir igreja, não é para formar grupo religioso, não é para levantar seu ministério, não é para criar seus impérios, igrejas evangélicas. O mundo precisa de homens para fazer discípulos para Cristo, pregando o Evangelho, formando no entendimento do povo a verdade de Cristo que liberta o homem para que conheça o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para salvar não é uma vida dentro de igreja, é o Evangelho que tem que ser pregado ao mundo para que todo aquele que crê seja salvo. Então oremos, irmãos, para que Deus nos encha da sua graça e ousadia para pregar esse Evangelho dentro de igreja, aos que estão na cego, na rua, nos ônibus, nas praças, em casa, na vizinhança, no trabalho. Pregue o Evangelho a toda criatura que está perto de você, que precisa conhecer essa informação. Pregue o Evangelho, não é viver uma vida religiosa na formalidade de trabalho de igreja. Pregar o Evangelho é um compromisso de todo cristão que tem Cristo, que tem o conhecimento de Cristo, e passar esse conhecimento para os demais que estão nas trevas. Nós que somos luz devemos iluminar, esclarecer e levar o conhecimento da verdade para o mundo que está nas trevas. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, compromisso sempre em pregar a verdade, nada além da verdade. Aqui você é iluminado com a luz de Deus, a verdade do Evangelho, que é Cristo. Essa verdade que liberta todo aquele que nele crê. Amém?